Convidando as crianças com os professores da escolinha, convidando o presbítero Eduardo, que estará trazendo a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Livro de Salmos 139, verso 13. Amém? Pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma ainda delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Amém? A igreja pode se sentar. O salmo que lemos aqui, irmãos, ele reverencia, ele fala sobre a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, sobre Deus estar presente em todo e qualquer lugar. O contexto anterior desse salmo aqui, Davi reconhece que não importa onde ele for, Deus estará com ele. Se ele subir ao mais alto céu, ainda assim Deus estará lá. Se ele ir para o mundo dos mortos, se ele descer ao mais profundo lugar, Deus também estará lá. O Espírito de Deus não o abandonaria, não tem como ele fugir do Espírito de Deus, não tem como fugir da presença de Deus. Ele revela aqui o modo que o Senhor nos conhece, o modo que o Senhor nos cria e o modo que o Senhor nos formou. E no verso 13 ele diz que o Senhor nos criou, cada parte do nosso corpo, e Ele nos formou na barriga da nossa mãe. Cada um de nós aqui tem uma mãe, todos aqui nasceram de uma mãe. E dentro dessa barriga, o Senhor nos formou. Foi Ele que nos formou. No verso 14, ele diz que louva ao Senhor, porque deves ser temido, e tudo o que fazes é maravilhoso. Ele louva ao Senhor não por aquilo que o Senhor fez na vida dele, mas ele louva ao Senhor porque ele aprendeu que o nome do Senhor, que Deus deve ser temido, nós devemos ter temor a Deus, louvor a Deus, obediência ao Senhor. É isso que o salmista está falando para nós. Não é, Senhor, porque o Senhor me formou na barriga da minha mãe, não é por aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque eu te louvo, mas eu te louvo porque o Senhor deve ser temido, deve haver temor ao Senhor. Por isso eu te louvo, e tudo que o Senhor faz é maravilhoso. No verso 15 ele diz: tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos. O Senhor viu quando nada, ninguém poderia ver. Nesse tempo aqui ainda a tecnologia não conseguia ter uma ultrassom para que a criança fosse vista dentro da barriga. Mas da mesma forma, ou de uma forma muito melhor, mais maravilhosa, o Senhor nos viu. Quem já é pai, quem já é mãe, que passou
por esse processo de ir lá e fazer o exame e ver o nenê dentro da barriga, e cada vez que você vai, você vê ele maior e você vê ele desenvolvendo, já é maravilhoso. Imagina o Senhor que tem uma tecnologia muito maior e ele consegue ver cada milésimo de segundo os ossos crescendo, os órgãos se desenvolvendo. Ele nos fez, ele fez tudo e ele continuou a nos vendo. E no verso 16, que é onde eu quero me ater no tema dessa mensagem: tu me vistes antes de eu ter nascido, e os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Quem já sabia que Deus escreveu um livro para a sua vida? Quem sabia que Deus escreveu uma história, antes mesmo de você vir a existir, antes de você ser pensado pelos seus pais, antes de você ser planejado, ou existem pessoas que acham que são um acidente. Antes disso, Deus ele já escreveu a nossa história no seu livro. Deus existe um livro que ele escreveu a história de cada um de nós. Ele escreveu cada um dos nossos dias, antes que esses dias estivessem existidos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele nos dá o livre-arbítrio. Quando Ele formou Adão e Eva, Ele escreveu todos os dias de Adão e Eva, antes que nenhum deles houvesse existido. Ele fez uma história para que não houvesse morte. Mas Adão e Eva, eles escolheram a morte. Há um livre-arbítrio. Deus ele escreve um plano maravilhoso para a nossa vida. Deus ele escreve uma história perfeita, e Ele escreve todos os dias da nossa vida no seu livro, mas Ele nos dá também um livro, que é o nosso livro da vida, para nós escrevermos a nossa história. E eu creio que ao final, quando nós chegarmos ao céu, será comparado esses dois livros, o livro que Deus escreveu para nós, a história que Deus escreveu para nós, e o livro que nós vivemos, a história concretizada. Qual é a história que nós vivemos? É a história que está nesse livro que Deus fez para mim e para você? Ou é a história que eu escolhi escrever, de uma forma totalmente diferente ou parcial, aquilo que Deus tinha planejado para mim? No verso 17 ele diz: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. O que nós percebemos aqui, irmãos, que o salmista, ele nos mostra que os pensamentos que Deus tinha ao seu respeito eram preciosos. Quando nós começamos a ver a história de Davi e comparar os seus erros, quando ele caiu, quando o profeta Natã chega diante dele e conta aquela historinha das ovelhas, e Davi ali dá a sua sentença, ele olha para Deus e ele reconhece que ele pecou diante de Deus. Ele não olha para a sociedade, ele não olha para o seu trono, ele não olha para os seus súditos, para as suas mulheres, ele não olha para o profeta, ele não quer parecer estar bem, mas de imediato ele se arrepende, e por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava pronto para se arrepender. Ele viu que aquela história que ele escreveu com Batseba, com Urias, não estava na história, não estava no livro de Deus, não era a história que Deus tinha escolhido para ele viver. E com isso, irmãos, eu quero meditar em cima de uma pergunta, que você pode se perguntar aí agora: como estou vivendo minha vida? Esse é o tema da mensagem. Fecha teus olhos e pergunta para o Senhor: como estou vivendo a minha vida? Há duas maneiras de nós vivermos a nossa vida. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 nos dá duas escolhas, nos dá duas opções de caminhos para nós trilharmos. Nos dá o caminho apertado, nos dá a porta estreita, mas que vai nos conduzir a Jesus Cristo, que deve ser o nosso alvo, que nos conduz à vida eterna, nos conduz à salvação. Mas ali também nos dá a oportunidade de entrarmos pela porta larga,
onde o caminho é espaçoso, onde é fácil de caminhar, mas que ao final o caminho desse caminho é a perdição, é a morte, é a condenação eterna. Vivendo a história que o Senhor escreveu, eu me baseei sobre a vida de um dos profetas, que foi um dos maiores no Antigo Testamento, que é citado até no Novo Testamento. O profeta Elias, 1 Reis capítulo 17, começa a história desse profeta. E diz lá que então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Primeira coisa aqui, irmãos, Elias é levantado como profeta do Senhor, como a voz do Senhor, para que Acabe e Jezabel, que tinham levantado a idolatria dentro do povo de Israel, tinham colocado ali Baal como Deus. Baal, ele era o Deus da fertilidade, Baal era considerado o Deus da vida. E como forma de ir contra essa pregação que eles tinham, Elias vem e declara seca sobre a terra. Aonde não há água, não há vida. Aonde não tem água, não tem vida. Jesus falou que Ele é a vida, que quem vir a Ele beber da água que Ele tem, nunca mais terá sede. Jesus, Ele é a nossa água viva, é quem nos fortalece, é quem nos dá vida. E Deus dá estratégia para que o profeta Elias venha a conseguir combater essa idolatria. E a primeira estratégia que Deus dá a Elias é profetizar sobre aquela nação que não haveria chuva, haveria seca, nem orvalho viria. E Elias obedece essa orientação. Eu creio, irmãos, a palavra não diz, mas que o Espírito estava falando com Elias para que ele tomasse essa atitude. E no verso 2 nós vemos que depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Deus fala para Elias aonde que é para ele ir. E Elias, segundo aquilo que a história, os dias que Deus tinha escrito para Elias, ele começa a viver a história de Deus para o seu ministério. Ele inicia o seu ministério e obedece à voz do Senhor. E ele vai até aquele ribeiro, e ali ele sabe que Deus deu ordem a um corvo para que o sustentasse. O corvo ia trazer pão e carne. Da onde? Se havia seca sobre a terra, da onde esse corvo estava trazendo carne? De que casa que ele estava pegando essa carne para trazer? Da onde ele estava trazendo esse pão? Por que aquele ribeiro não se secou? Elias estava bebendo daquela água. Quando nós vivemos no plano de Deus, na história que Deus cumpriu para nós, Deus dá ordem às coisas para que elas trabalhem ao nosso favor. Deus, Ele é o nosso provedor. Deus provia para que o corvo trouxesse a carne, trouxesse o pão para a vida do Elias. Não importava que toda aquela nação estava na seca. Não importava que toda aquela nação não tinha mais o que comer. Mas Deus provia na vida do profeta. Deus trazia a carne e Deus trazia o pão. Deus trazia água limpinha, água corrente, água natural para que ele tomasse. E ali Elias começou a viver o sobrenatural de Deus. E ele continuou a viver o sobrenatural.
E ele teve uma experiência com Deus. Ele sabia a hora que o corvo vinha de manhã, ele sabia a hora que o corvo vinha à tarde, e ele sabia que o corvo não ia falhar, porque Deus tinha dado ordem ao corvo. E ele estava ali, vivendo o sobrenatural de Deus. Estava tudo bem. Comia, bebia, descansava na beira do ribeiro, ouvia Deus. Mas um dia, o ribeiro se secou. E muitas vezes, irmãos, na história que Deus escreve para nós, Ele escreve histórias para que nós cada dia nos aproximemos mais e venhamos a estar mais perto dEle e vivendo coisas maiores. Então um dia o ribeiro se secou e veio a palavra do Senhor e disse: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus falou para ele a mesma coisa da primeira experiência, falou que tinha ordenado aos corvos. Ele sabia que o corvo vinha de manhã, sabia que o corvo vinha à tarde, e que nesse período que ele ficou ali, os corvos nunca faltaram. E agora ele precisa deixar aquele ribeiro, os corvos não vieram mais trazer carne, e ele precisa ouvir a voz do Senhor: Senhor, para onde eu irei agora? E Deus dá a ele a direção. Elias, ele tinha a opção de escrever a sua história ou de continuar vivendo a história que Deus escreveu para ele. E Elias escolhe viver a história que Deus escolheu para ele, os dias que Deus escreveu para ele. E ele vai para Sidom, ele vai para aquela cidade, vai e procura ali então essa viúva. E a palavra do Senhor diz que ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e se chamou, e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha, um pouco de água, para que eu beba. Alguém já negou um copo de água para alguém? Se a pessoa pede dinheiro, às vezes você pode falar: não tenho, né? Não está aqui comigo. Se a pessoa pede comida, às vezes você pode não ter, mas água eu creio que todos nós temos. E quando uma pessoa chega e pede um copo de água, você vai lá e dá. Creio que Elias pediu para essa mulher um copo de água porque ele tinha certeza que ela não ia negar. Mas o que Elias tinha ouvido do Senhor é que Deus tinha dado ordem a uma viúva. Talvez Elias pudesse ter chegado a Sarepta e falado: e agora? Cadê a viúva que está me procurando para me sustentar? Aonde que está essa viúva? E de repente ele vê essa mulher catando ali uns cavaquinhos, catando uma lenha, e ele pede para aquela mulher um pouco de água. E a mulher vai indo para pegar água, porque água, vou lá pegar, mesmo que tem seca, está faltando, mas eu tenho um pouquinho de água, vou te dar. Mas aí Elias, ele pega e fala para a mulher, e indo ela buscá-la, chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí já foi algo a mais. E ela falou assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Parece que essa viúva foi ordenada pelo Senhor para sustentar o profeta. Ela estava esperando um profeta chegar na casa dela com um banquete para sustentá-lo. Os corvos, sim, já sabiam a ordem que Deus tinha dado e levavam toda a manhã e toda a tarde carne e pão para Elias. Mas de repente não bate aqui com o que Deus falou para Elias. Ô Senhor, essa mulher não está sabendo ainda que o Senhor ordenou para ela me sustentar. Será que é outra viúva? Será que não é essa viúva? O que nós podemos ver aqui, irmãos, que quando Deus escreve uma história para nós,
A história que ele faz é perfeita. E os níveis que nós vamos passando vai para nos aperfeiçoar a nossa fé. Então Elias, num determinado momento, ele é sustentado por Deus. E nesse momento, quando ele vê essa resposta da mulher, dá um estralo nele e ele fala: agora, não sou mais sustentado por Deus, não sou mais sustentado pelos corvos. Elias poderia ter falado: vamos clamar aqui, e Deus vai mandar um corvo para trazer carne e pão para nós. Porque muitas vezes nós ficamos acomodados àquilo que Deus já fez, porque Deus fez no passado, não quer dizer que Deus vai fazer no presente. Deus não quer nos manter no mesmo lugar, Deus quer nos levar para lugares maiores, lugares mais altos. Eu tive um patrão que me falava assim, que ele me dá um cabo de vassoura, e esse cabo de vassoura não encosta no teto, mas a minha meta era encostar no teto. E eu tinha que me esforçar ao máximo para conseguir chegar no teto. Mas quando eu chegasse no teto e encostasse, o outro mês seria diferente. O cabo de vassoura já seria mais curto ou o teto seria mais alto, para que eu pudesse alcançar algo maior. Deus não é diferente. Quando nós fazemos um milagre, quando Deus faz um milagre através das nossas vidas, quando nós recebemos esse milagre, quando algo sobrenatural acontece na nossa vida, Deus não quer que nós ficamos olhando para aquele milagre, mas Ele quer nos levar para lugares maiores. Quando Eliseu vai lá multiplicar o azeite da viúva, ele não quer que a viúva se prenda àquele azeite que foi multiplicado na primeira vasilha. Eliseu manda que ela busque várias vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. E quando ela começa a despejar aquela vasilha ali e encheu, não dá tempo de ela ficar olhando e olha o milagre que Deus fez e contemplando aquele milagre. Porque se ela fizesse isso, o milagre ia parar ali. Mas o que o profeta fala para ela? Pega essa vasilha e coloca para trás. Não fica olhando para esse milagre que Deus fez, porque Deus tem algo maior para fazer. Muitas vezes nós ficamos olhando para aquilo que Deus fez na minha vida, na sua vida, na vida do vizinho, e nós paramos e perdemos a oportunidade de crescer, de ir adiante. A palavra que Paulo nos dá no Novo Testamento, ele fala: prossigo para o alvo. Eu continuo correndo, eu continuo buscando o alvo, eu não olho para trás, eu não fico olhando para os milagres que Deus fez lá atrás, eu não olho para as empresas que eu trabalhei lá atrás, eu não olho para o passado de como eu vivia lá atrás, mas eu preciso olhar adiante. Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o próximo passo que eu tenho que seguir? E quando Elias vê essa viúva falando que ela está pronta a fazer a última refeição com o seu filho e morrer, ele fala: eis que Deus tem algo novo para mim, vou consultar a Deus e vou ver o que Deus quer fazer. E ele consulta a Deus e Deus fala para ele. Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Não era o profeta que estava falando, mas Deus estava falando através do profeta. Não é nós que fazemos as coisas acontecer, mas é Deus que faz através de nossas vidas. Por isso que nós precisamos ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus nos use para fazer. Deus precisa das pessoas. Deus deixou a sua autoridade, Ele deixou a sua glória, Ele deixou para nós assumirmos o poder dele sobre nossas vidas. É quando nós nos dispomos a ser instrumentos na mão dele, que o poder dele se manifesta, que a bênção dele vem. Mas ele precisa de pessoas. É para isso que ele nos criou, para que nós pudéssemos ser agentes dele, sermos embaixadores dele, representar ele aqui, e através de nós ele faz milagres, muitos milagres. E diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Há um tempo para a farinha acabar, há um tempo para o azeite acabar. Aqui Deus fala para Elias, fala através de Elias, que a farinha não ia se acabar, até que Deus trouxesse chuva sobre a terra.
E estava ali aquela mulher, fazia pão, tinha pão em abundância, tinha azeite, pegava a farinha, fazia o pão, não acabava a farinha, pegava a farinha, fazia o pão e não acabava. Provavelmente ela dividia com seus vizinhos, ela fazia com que o milagre se dissipasse. E aquela viúva que estava pronta para morrer, quando as pessoas passavam na frente da casa dela, igual quando você passa na frente da panificadora e está aquele cheirinho de pão. As pessoas sentiam. Quando há milagre na nossa vida, as pessoas sentem. Quando há presença de Deus na nossa vida, as pessoas sentem. As pessoas se aproximam, as pessoas querem saber o que está acontecendo, o que você está fazendo diferente, porque tem cheiro de pão na tua casa, não chove, mas tem cheiro de pão na tua casa. Da onde que está vindo esse mantimento? Quem está provendo na tua vida? E ali a história do Senhor continua se cumprindo na vida de Elias. Mas como o Senhor falou, enquanto a chuva não viesse sobre a terra, a farinha não ia acabar. Mas chegou o momento, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias podia ter falado: Senhor, cadê os corvos? Senhor, deixa eu continuar comendo desse bolo, desse pão aqui. Elias poderia ter escolhido continuar vivendo a história. De repente 3 anos ali já se passaram, já estava acomodado, já estava tranquilo, não tinha perseguição, estava comendo pão, estava tudo bem. E muitas vezes, alguns momentos da nossa vida, nós olhamos e parece que está tudo bem. Mas aí a gente vai colocar a mão dentro da botija lá e não tem mais azeite. Vai lá colocar a mão no pote e não tem mais farinha. E aí vem a murmuração: Senhor, cadê a farinha daqui? O Senhor falou que não ia acabar a farinha. O Senhor falou que não ia acabar o azeite. Muitas vezes nós queremos mudar aquilo que o Senhor falou para nós. Mas o Senhor falou que enquanto não chovesse, não iria acabar. Mas chega um momento na nossa vida que precisa vir chuva. E a palavra diz que não tinha vindo chuva ainda, mas provavelmente a farinha já tinha acabado. O azeite tinha acabado, Elias precisava partir para esse novo chamado de Deus, para uma nova missão. E lá vai Elias novamente, e ele chega diante lá de Acabe, e ele manda reunir todo o povo, e ele reúne todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e ele prova ali quem era o Deus. E ele faz um desafio que eu creio que a maioria das pessoas já conhece. Pega ali 2 bezerros, pede para eles escolher, fala que eles estão em maior quantidade, que eles podem preparar o altar e que eles podem clamar a Baal para que aquele bezerro fosse consumido com fogo, mas a única instrução era que não poderia se colocar fogo. O fogo deveria vir do céu. O Deus verdadeiro se manifestaria com fogo. E aqueles profetas ali, a palavra do Senhor diz que clamam, e chega meio-dia e nada acontece. De repente, chega a hora de Elias. Vai lá e prepara, coloca as suas 12 pedras. Eu creio que ele fez o altar conforme Deus foi colocando no seu coração. Faz a cova, joga água. Eu imagino aqueles profetas lá, se o nosso que não tinha água já não desceu fogo para queimar, imagina esse tudo molhado, como é que vai ser? De maneira nenhuma vai dar empate, né? Vamos continuar cada um servindo o nosso Deus. Mas Elias, ele clama a Deus, ele obedece à voz de Deus, ele vai aonde Deus mandou ele ir, ele cumpre aquilo que Deus tinha escrito
para ele. E quando ele clama a Deus, a palavra diz que o fogo desceu, e toda aquela água que estava na valeta, até ali o Senhor lambeu aquela água. Tudo foi aceito pelo Senhor. E o que me chama a atenção no verso 39, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma nação inteira, todo o povo, toda a nação se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Aqui, irmãos, foi a maior conversão que já foi escrita na Bíblia. Toda a nação se arrependeu, toda a nação que idolatrava um Deus falso. Baal é a sigla dos 4 maiores principados e demônios. E ali estava destronado, porque Deus mostrou que ele era Deus. E toda a nação, de uma só vez, confessou o Senhor. Só o Senhor é Deus. Quando nós estamos vivendo a história que Deus escreveu para nós, coisas que nós não imaginamos, acontecem. Coisas que são impossíveis de acontecer, acontecem. Deus faz o sobrenatural se tornar real. Deus faz aquilo que é impossível se tornar possível. Deus faz milagres. Esse homem viveu até esse momento o sobrenatural de Deus. Ele escolheu viver a história que Deus tinha para ele. Mas depois que ele fez todos esses milagres, depois que ele matou esses 450 profetas, depois que ele viu tudo que o Senhor tinha feito, ele vai lá e ele ora ao Senhor. De repente, o seu menino chega lá e fala que vê uma pequena nuvem, e ele fala: avisa lá que vai vir chuva. A chuva veio. O que Deus falou que ia vir, veio. Mas Acabe chega a Jezabel, fala para ela o que Elias tinha feito com seus profetas, fala para ela tudo o que tinha acontecido. E Jezabel fala assim: que venha sobre mim, se amanhã, a essas horas, não tiver morto. E no verso 3 do capítulo 19 de 1 Reis, diz: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aqui, irmãos, se vocês prestarem atenção, todas as vezes que Elias se moveu para algum lugar, Deus mandou ele ir. Deus mandou ele ir junto ao ribeiro, Deus mandou ele ir a Sarepta, Deus mandou ele ir a Acabe. Mas agora Deus não falou nada para ele. Ele tinha acabado de fazer uma nação inteira confessar Deus como Senhor. Ele tinha mostrado para uma nação inteira que Deus era o Senhor. E era o único Senhor, era o único Deus, é o único Deus. Mas de repente ele ouve o que Jezabel manda dizer a ele, e ele vai para o deserto. E quando nós escolhemos viver a história da nossa vida, escrever no nosso livro algo que não está no livro de Deus, muitas vezes nós fazemos como essa parte de Elias. Nós sabemos que Deus, ele é poderoso, nós sabemos que Deus nos sustenta, nós sabemos que Deus nos usa para fazer milagre na vida de outras pessoas, Deus, ele faz coisas sobrenaturais, mas de repente nós somos confrontados, nos deparamos com algo inesperável. Talvez Elias estava esperando o seu reconhecimento como profeta, como um homem de Deus, talvez ele queria ser exaltado, de repente ele queria nomear outro rei, talvez na sua cabeça estava que algo já ia acontecer de imediato. Mas o que Elias pega e faz? Vai para o deserto. O que muitas pessoas fazem quando elas estão escrevendo a história da sua vida?
elas se isolam, elas vão para o deserto, elas querem ficar sozinhas, e elas fogem daquilo que era para elas enfrentar. Elias não perguntou para Deus se era para ele ir para o deserto, se era para ele enfrentar Jezabel. Senhor, o que eu faço agora? Luto contra Jezabel, vou vencer? Não vou? É o mundo espiritual que está se levantando, Senhor, é o mundo físico, o que é? Mas o anjo aparece a Elias, quando ele diz aqui no verso 4, só para mim não pular: e ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou ali e dormiu, né? No verso 8, diz assim, no verso 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Muitas vezes, irmãos, nós queremos estar sozinhos. Há pessoas que se acham abatidas, desanimadas, frustradas. Algumas que já chegaram até esse ponto de pedir a morte. Algumas já tentaram suicídio, já tentaram tirar a sua própria vida. Outras não têm coragem de tirar a vida, mas estão tão desanimadas, que não têm mais ânimo nenhum para viver. E se isolam, se protegem dentro de uma caverna. Eu não sei qual é a caverna que talvez você possa estar vivendo. Não sei qual é a caverna que talvez você entrou. Mas ali dentro da caverna, Deus falou para Elias: que fazes aí, Elias? Eu entendo que essa pergunta que Deus fez para ele: eu não te mandei para ir, eu não mandei você entrar nessa caverna, eu não mandei você no deserto. Por que você está dentro dessa caverna? Como eu estou vivendo a história da minha vida? Estou vivendo conforme Deus escreveu no seu livro, que é uma história perfeita, que vai passando de níveis, e eu vou só me aproximando de Deus, e eu vou conhecendo mais de Deus? Ou estou vivendo uma história feita com a minha própria mão, vivendo com a força do meu braço? E eu cheguei nesse ponto, que estou a ponto de pedir a morte, quero viver isolado no deserto, quero viver trancado dentro de uma caverna. Em que ponto eu estou? De que maneira que eu estou vivendo? Há pessoas que estão depressivas e não sabem por que estão depressivas. Há pessoas desanimadas, que nada para elas dá certo. Mas será que essa pessoa já perguntou para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vou? Há casamentos que estão destruídos, há famílias destruídas, há empresas, há trabalhos, vida financeira, sociedades inteiras sendo destruídas. Mas aqui Deus precisou de um único homem para mudar toda uma nação, para que toda uma nação reconhecesse que só o Senhor é Deus. Muitas pessoas em nossos dias estão frustradas, e essa frustração, esse desânimo é contagiante. Começa a conversar com as pessoas e só vai coisas negativas. Mas mesmo quando Elias, ele achava não ter mais nenhuma serventia para Deus, Deus mostra para ele, que a sua missão não tinha acabado.
Elias, ele pede para Deus a morte. Elias, ele se esconde ali naquela caverna. Mas Deus fala para ele sair para fora. E ele vê o Senhor quando o Senhor se manifesta. E o Senhor fala para ele: vai, volta pelo teu caminho. A vinda foi fácil. Ele tinha sido alimentado pelo anjo. Estava fácil de caminhar. Estava fortalecido. Mas agora Deus fala: você fez esse caminho por tua vontade, agora volta. O que me dá a entender aqui, irmãos, que quando nós erramos, não adianta nós querermos continuar trilhando por esse caminho achando que vai dar certo. E muitas vezes nós ficamos tentando, passam-se 5, 10, 15 anos e as coisas não mudam. Porque nós tentamos da mesma forma resolver a mesma coisa. Mas Deus fala: volta. Quer dizer, nós precisamos voltar. Quando a igreja de Apocalipse lá, ela se esquece do primeiro amor, Deus fala: arrepende-te e volta, vê aonde você caiu, vê aonde você perdeu o primeiro amor. Volta lá, pega esse primeiro amor de volta. Deus está mostrando para você aonde você errou. Volta nesse caminho, volta lá. Eu quero que você unja Azael, rei sobre a Síria. Talvez se Elias não tivesse saído de lá, Deus tivesse usado ele para derrotar aquele demônio que se escondia atrás de Jezabel. A mesma coisa aconteceria, ele receberia a ordem de Deus: unge Azael, rei da Síria. Vai também e unge a Jeú, filho de Nizi, ungirás ele rei de Israel. E vai lá e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Eu creio, irmãos, que o tempo de Deus para a vida de Elias não tinha acabado. Foi ele que pediu a morte. Depois Eliseu precisou realizar essas funções que Deus tinha dado para ele. Elias, ele desanimou, ele quis viver a partir desse momento a história da sua vida. Ele quis escrever, ele quis finalizar a história. E quando nós queremos finalizar, nós deixamos coisas para trás. Elias deixou coisas para trás, foi um grande homem de Deus, foi um grande profeta de Deus, mas ele deixou coisas para trás. Ele não ungiu Azael, rei sobre a Síria, e ele não ungiu Jeú, rei sobre Israel. Ele foi lá e já jogou o cajado sobre Eliseu, e deixou que Eliseu se virasse. Muitas vezes você pode se sentir desanimado, achar que não tem mais serventia nenhuma, mas Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer mudar a tua história. E Deus quer falar para você que se você hoje identificou que você está vivendo em algum momento da sua vida a sua própria história, que nesse livro que você está escrevendo não condiz com aquele plano perfeito que Deus sonhou para você, hoje mesmo Deus pode mudar a sua história. Hoje mesmo Deus pode te fazer voltar pelo caminho e começar a trilhar a história que Ele escreveu para a sua vida. O que nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, como eu estou vivendo a minha vida? Como você está vivendo a sua vida? E como você quer que ela termine? Você quer que ela termine você pedindo a morte? Ou você quer terminar como Eliseu terminou? Que mesmo quando ele estava morto, quando foi jogado ali sobre um cadáver, aquele cadáver ressuscitou, fazendo milagres mesmo depois que já tinha morrido, para que a palavra do Senhor se cumprisse, para que toda a história que Deus falou, Ele escreveu, cada um dos nossos dias se cumpra. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero que você creia que o Senhor é o seu provedor. Talvez até hoje você tenha lutado com a força do seu braço, você tem buscado dar o melhor para a sua família, você tem tentado buscar ser o melhor na sua casa, oferecer o melhor para a sua família, ter os melhores recursos, ter o melhor dentro da sua casa. Mas somente quem crê que Deus é provedor, toma de uma água fresquinha que corre do ribeiro. Somente quem crê que Deus é provedor come carne fresca, come pão fresquinho. Somente quem crê que Deus é provedor pode fazer a farinha multiplicar, o azeite multiplicar. Somente quem confia em Deus pode sair da caverna e saber que aquela voz é a voz do Senhor.
Talvez o diabo tenha te aprisionado dentro dessa caverna, tem falado para você não sair porque algo vai te atacar, mas é a voz do Senhor que ela vem suave, ela não vem como um vento forte, ela não vem como um temporal, mas ela vem como uma brisa suave, e ela vem te convidar nessa noite para você sair da caverna. E eu quero convidar você que quer ter uma nova história para a sua vida, que quer entregar a sua vida para que a história que o Senhor quer escrever na sua vida, que você dê um passo de fé e venha à frente. Não viva mais a vida como você tem vivido. Venha viver a vida que Deus tem para ti. Há 12 anos atrás, há mais de 12 anos atrás, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus, Ele usou um homem para falar comigo. E ele falou que eu estava no caminho errado, eu estava envolvido com a pessoa errada, e eu estava vivendo a história que eu achava que era certo para mim, mas eu não tinha paz dentro do meu coração. E quando eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor Jesus, todas as coisas mudaram. E a partir daquele momento eu busco viver a história que Deus escreveu para mim. Busco tomar as decisões baseadas naquilo que o Espírito Santo vem me dirigir. E se você quer viver uma vida baseada naquilo que o Espírito Santo vai te dirigir, Ele está aqui, Ele quer falar com você, Ele quer que você tenha essa experiência com Ele, Ele quer conversar com você. Venha à frente se você quer que a sua história seja mudada. Se você identificou que a sua vida, ela está sendo escrita com sua própria mão, e não a história de Deus para você. Você quer que algo novo aconteça. Você quer estratégias novas para a sua vida. Você quer viver o sobrenatural de Deus. Venha à frente. Ore e confesse ao Senhor. E Deus fará coisas novas na sua vida. Deus vai te mostrar quem você é perante Ele. Deus vai mostrar quem é a tua identidade perante Ele. Deus vai mudar a história da tua vida. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus vivo e verdadeiro. Deus, nós reconhecemos, Pai, que só o Senhor é Deus, Pai. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, Pai. E cada uma, Pai, dessas pessoas, Pai, que nessa noite reconhecem, Pai, que estão vivendo, Senhor Deus, a história escrita, Pai, pelo menos em um ponto ou parcialmente, Senhor Deus, a história da maneira que elas escolheram viver, Pai. Deus, que a partir de hoje, como um ato de fé, Pai, eu profetizo, Senhor Deus, que essas vidas, Pai, vão, Senhor Deus, ser transformadas pelo Senhor. Deus, mostra, Senhor Deus, aonde cada um tem que voltar, Pai, aonde que cada um precisa voltar pelo caminho, a encontrar o primeiro amor, para que a história que o Senhor escreveu, Pai, para os seus dias, Pai, venha se concretizar. Deus Todo-Poderoso, Pai, que haja arrependimento, Senhor Deus, que haja, Pai, uma ativação da Tua Palavra a partir de agora, que essas bênçãos, Pai, que o Senhor já liberou sobre essas vidas, venham ser ativadas agora, Pai, no poder do nome de Jesus, Pai. Há homens e mulheres aqui, Pai, vivendo frustrados, Pai, com um vazio dentro do seu coração, Pai, decepcionados, Senhor Deus, pela idade que já chegaram, Senhor Deus, e não terem, Senhor Deus, conseguido, Pai, lutarem com suas forças, Pai, e realizarem os planos, Pai. Mas, Deus, há um plano que o Senhor, Pai, planejou para cada um. Há uma história que o Senhor escreveu para cada um nessa noite. E eu creio, Pai, que há tempo para todas as coisas, como a Tua Palavra diz. E eu, Pai, clamo a Ti agora, Pai, no nome de Jesus, que cada vida, Pai, que se apresentou a Ti e reconheceu, Pai, que em totalidade ou parcialmente tem vivido a vida, lutando, Pai, com suas próprias forças, que a partir de hoje confesse que só o Senhor é Deus e entregue, Pai, a sua vida, para que a história que o Senhor planejou se concretize sobre essas vidas, e que ainda, Pai, nos próximos dias, Pai, elas vejam, Senhor Deus, o agir do Senhor na vida delas, elas tenham experiência com o Teu Espírito Santo, elas tenham um tempo com o Senhor, Pai, para conversar com o Senhor, para orar com o Senhor,
não da mesma maneira que tinham orado até hoje, Pai, mas ouvindo o Senhor, ouvindo para onde o Senhor quer que elas vão, ouvindo qual é a missão, Pai, que elas têm para as suas vidas, qual é o propósito, Pai, que o Senhor tem. Revela-te, Senhor, a tua igreja, revela essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A igreja pode se sentar.